A noite desta quarta-feira poderia acabar muito bem se não fosse as falas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, logo após as principais reuniões e declarações de chefes de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Durante as suas falas e em uma coletiva de imprensa que reuniu ali repórteres nacionais do Brasil e internacionais aí do mundo inteiro, Lula foi colocado ali, vamos colocar assim, entre aspas, na parede, a responder diversas questões, diversas perguntas que incomodaram o presidente, porque ali não tinha uma espécie de mainstream ou de repórteres, jornalistas controlados em um ambiente controlado, vamos colocar de forma mais simplista para entendermos. De fato, Lula foi questionado em diversos momentos, inclusive ele falou sobre a sua posição em relação à guerra na Ucrânia. E Zelensky, o presidente da Ucrânia, havia criticado durante as suas falas na ONU e também durante algumas entrevistas logo após as suas declarações a todos que estavam presentes na Assembleia Geral, de que havia uma falta de ação de nações como nações do sul global, ou seja, aquelas nações que ficam mais ao sul do hemisfério sul, como o Brasil, outras nações sul-americanas e também nações da África, em se posicionar de forma mais contundente contra essa guerra, em condenar as ações de Vladimir Putin, que invadiu de fato a Ucrânia. Então isso incomodou Lula. Durante a sua coletiva de imprensa, ele fez fortes posicionamentos contra Volodymyr Zelensky. E o que chamou a minha atenção foi a presença dos presidentes do Congresso brasileiro, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que estavam ao lado de Lula durante a sua coletiva de imprensa a todos os jornalistas ali presentes. E Lula reforçou, quando foi questionado sobre a questão da Ucrânia, ele reforçou que não há solução militar para a guerra na Ucrânia. Nas palavras de Lula, é preciso que haja solução diplomática e por isso o Brasil tem insistido na paz. Após dizer ali que a guerra nem precisaria ter começado. Essa fala, ela acontece após essa crítica de Volodymyr Zelensky sobre a falta de ação, a falta de posição de nações como a do Brasil, mas também foi em decorrência da fala de Zelensky sobre o plano do Brasil e da China para o fim desse conflito durante o seu discurso na Assembleia Geral, onde Zelensky ele observou que esse plano, de fato, realmente, ele é baseado em pontos que não evidenciam nenhuma solução para esse conflito e em nenhum certo momento esse plano ele aponta, de fato, uma condenação contra por exemplo, a Rússia, que invadiu a Ucrânia, um território constitucional. Então isso incomodou realmente o presidente Lula, em que o Brasil ele está inserido num grupo de nações emergentes que se somou a mais 5 nações que adentraram nesse grupo chamado BRICS, logo após o início deste ano de 2024. Por exemplo, o Irã, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, o Egito, em que ingressaram nesse grupo para fortalecer os já existentes membros como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, Lula, como é muito próximo de Vladimir Putin, como muito próximo da Rússia, a Rússia ela exporta uma grande quantidade de diesel para o país. Não é à toa que o Brasil é o segundo maior exportador deste recurso energético de Moscou. Então ele não poderia se posicionar de forma a condenar as ações da Rússia, mas ele poderia trabalhar de uma forma diplomática nos bastidores para tentar diminuir essa posição ruim que o Brasil está vivenciando hoje nesse cenário internacional de um país que é favorável a grupos terroristas e
grupos e nações também agressoras. Mas a cereja do bolo, de fato, ela veio depois quando alguns repórteres questionaram Lula a respeito das tensões no Oriente Médio. Sabemos que meses atrás as falas muito ruins de Lula causaram um alvoroço na diplomacia brasileira com a israelense, onde o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, ele foi muito contundente em suas respostas ao não aceitar as falas de Lula, que disse que Netanyahu, que disse que Israel estaria cometendo um genocídio contra o povo palestino em Gaza. Inclusive, posteriormente, membros muito próximos ou autoridades muito próximas, políticos próximos a Lula, se encontraram com terroristas do Hamas em ocasiões especiais lá no Oriente Médio. Inclusive, o vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, ele foi até um evento de posse do presidente iraniano Massoud, em que tomou posse lá em Teherã, no mesmo dia em que o líder terrorista do Hamas foi morto através de uma bomba implantada em seu quarto, que foi o líder Ismail Haniyeh, o líder dos terroristas do Hamas. Então a imagem do Brasil está muito manchada internacionalmente. E o presidente Lula voltou a criticar Israel e o ministro Benjamin Netanyahu, inclusive disse que é necessário parar o que ele chamou novamente, cravou nessa tela, de genocídio na faixa de Gaza, em que ele já havia feito essa declaração, e isso trouxe muitos problemas para o Brasil, uma resposta cruel por parte de Israel, que consagrou, que classificou o presidente Luiz Inácio como persona não grata. Então ele não pode pisar em momento algum, em hipótese alguma, dentro de Israel. E o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, solicitou desculpas do presidente Lula, mas sabemos que isso jamais aconteceria por conta do orgulho existente no presidente Lula. E também por assessores terem orientado ele a não tomar tal medida, porque isso enfraqueceria essa pressão contra Israel em relação aos palestinos. E Lula ainda ressaltou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução de um cessar-fogo para a guerra em Gaza, mas que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não cumpriu essa determinação. E ele também não falou que essa mesma moeda usada para tentar pôr um fim, encerrar essa guerra em Gaza pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, houve também uma pressão do Conselho de Segurança das Nações Unidas para encerrar o conflito na Ucrânia. É claro que uma resolução ela não foi aprovada, porque houve a abstenção da China e, é claro, houve uma refutação propriamente da Rússia, a invasora ali na guerra na Ucrânia. Mas ele não questionou isso, ele não mencionou essa questão de um repúdio generalizado dentro das Nações Unidas sobre a guerra na Ucrânia por conta dos interesses envolvidos entre eles nesse grupo chamado BRICS+. E o mais interessante dessa fala, que é de fato a cereja deste bolo, desse imenso bolo de problemas diplomáticos, veio quando Lula apontou de forma equivocada, de forma estranha, dizendo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele foi condenado da mesma forma do presidente russo Putin pelo Tribunal Penal Internacional, e que não é verdade. E eu vou explicar com detalhes. Isso porque o promotor e não a corte do Tribunal Penal Internacional, um promotor-chefe do tribunal, ele recomendou, esse promotor é o Karim Khan, ele recomendou um mandado de prisão contra Netanyahu por questões envolvendo ali os palestinos. O mesmo foi feito para os líderes do Hamas. E ainda assim, mesmo diante dessas recomendações, a Corte Internacional Penal, ela não expediu de fato esse pedido de detenção contra o líder israelense. E isso é diferente de uma decisão da própria corte, assim como ocorreu também com Putin. Então, de forma geral, nenhum dos dois líderes foi julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Para colocarmos um ponto final
nesta questão que envolve uma acusação séria contra Netanyahu, que ainda não se pronunciou, e nem mesmo Israel Katz não se pronunciou em relação a essas falas. Mais uma fala tortuosa, mais uma fala complicada, problemática, que vai com certeza trazer o Brasil novamente para um holofote internacional de uma crise diplomática, principalmente contra Israel. Inclusive, os Estados Unidos estão auxiliando Israel. Pode haver também um problema com os Estados Unidos, que apoiam as operações israelenses de forma limitada, mas apoiam. E em ocasiões anteriores das falas de Lula em relação a que Israel é genocida, etc., e os Estados Unidos pontuaram, se manifestaram, dizendo que é uma palavra muito forte e que não cabe ser usada para Israel, porque são situações extremamente diferentes, em que genocídio é um crime em que foi cometido na Segunda Guerra Mundial contra os próprios judeus, e não se aplica em nenhum momento o que Israel está se defendendo nesse momento contra os terroristas palestinos. E o Brasil tem muito a ganhar com Israel. Em uma crise, ele tem muito a perder com Israel. E essas falas, sem dúvida, seriam melhor não terem sido ditas pelo presidente Lula, porque isso vai, com certeza, prejudicar o entendimento comercial bilateral e a estabilidade geopolítica entre as partes. Para se terem uma ideia, entre os principais produtos que o Brasil importa hoje de Israel, vamos destacar aqui os insumos da indústria química. Por exemplo, os grupos dos fertilizantes, em que 45%, em torno de 600 milhões de dólares, são importados de Israel, e também os inseticidas na casa de 11% de todo o comércio de produtos químicos desse tipo no comércio do Brasil com o mundo, que dá em torno de 144 milhões de dólares com Israel, o que representa mais da metade das importações brasileiras só no ano de 2023. E também os demais produtos da indústria de transformação que o Brasil compra dos israelenses, é claro que são variados, mas eu vou destacar aqui os insumos da indústria têxtil, que cerca de 4% ou 80 milhões de dólares, sistemas eletrônicos, equipamentos eletrônicos para aeronaves, que dá em torno de 41,7 milhões de dólares, equipamentos em armas e munições, que dá em torno de 16,6%. E o Brasil pode ter um problema muito maior, pode aprofundar ainda mais esse problema em relação aos suprimentos eletrônicos e também de equipamentos bélicos. Por exemplo, pode haver ali uma pausa nos projetos da Força Aérea Brasileira, que depende também de tecnologia israelense. Inclusive, o principal afetado seria a El-Sistemas brasileira, que é uma subsidiária da israelense Elbit System, que tem 25% de participação dentro da Embraer, a empresa aeroespacial do Brasil. E há outro problema também, que a El-Sistemas ela é responsável por fazer os displays dos caças Gripen NG de próxima geração, os Gripens da Saab, da sueca Saab, que formalizou contratos com o Brasil e que hoje o Brasil já opera os caças de combate Gripen NG. Então, são questões problemáticas que falas como essa podem prejudicar, sem dúvida, o entendimento comercial bilateral entre Brasil e Israel. Espero que tenham gostado desta análise aqui no finalzinho de quarta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.